Olá, sou Francine Martins, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui no nosso Café com Elas. E você deve estar acompanhando a gente aí no nosso canal aí do YouTube, esse podcast aí que está com mulheres maravilhosas, né? A gente já conversou com várias mulheres e hoje, né, não poderia ser diferente, porque o Café com Elas é um intuito assim do Café Container, ele sair, né, lá do container, daquela estrutura maravilhosa, e de se dirigir a mulheres incríveis. A gente está batendo um papo, né? Aqui é um espaço da gente estar inspirando outras mulheres, estar falando dos nossos desafios, porque ser mulher não é fácil, ainda mais nos tempos de hoje. E não poderia faltar aqui no nosso podcast, né? Essa mulher maravilhosa que me inspira, né? Todos os dias. E, Paula, eu agradeço de coração por você ter aceitado o nosso convite, por você ter abraçado, né, esse projeto do Café Container, abraçado um sonho, né, que eu estou realizando aqui. Então não poderia faltar você, né? E também a gente depois vai tomar um café, porque falar de Café Container não pode faltar o café, né? A gente está aqui com os cafés, mas depois eu vou falar do café, porque eu acredito que todo mundo quer ouvir um pouquinho ela. Então, seja bem-vinda, né? Fique à vontade, a casa é sua, Paulo. E gratidão por você ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço, Fran, né? É uma alegria estar aqui, compartilhar histórias, falar de vida, olhando de fato para a mulher que a gente é, sabe? E que é um processo tão raro às vezes por conta das demandas da vida, a gente acaba meio que esquecendo um pouco, né, da nossa essência, do nosso verdadeiro papel e de uma série de outras coisas que vão se perdendo pelo meio do caminho. Então, assim, eu também quero, logo de cara, te parabenizar, né, por esse projeto, por essa sensibilidade, por esse olhar afetuoso, né, para a figura da mulher, que hoje, em pleno século XXI, onde a gente acredita que a gente está, uma vez como gente, como ser humano, como pessoas evoluídos, mas eu percebo que a humanidade tem regredido muito, na verdade. Não sei se por conta da autossuficiência, de acreditar que pode tudo. E aí a gente vê, nesse tempo contemporâneo, as mulheres sofrendo tanto, né? E eu estava até conversando com algumas pessoas, né? E eu falei assim, gente, eu pensei que a gente passou por um momento de pandemia, né? Aquela crise que a gente teve, né? Um momento pandêmico, que as pessoas iriam ali, falar assim, não, vou fazendo uma auto-reflexão, o ser humano vai ser melhor. Pelo contrário, retrocedeu. Eu fiquei assim, assustada, e todos os dias vem acontecendo coisas, todos os dias vem me surpreendendo, vem me assustando as coisas que tá acontecendo. Mas assim, ainda mais com as mulheres. Então, por isso, Paula, isso me deu gás, isso me deu muita coragem, né? Porque tem que ter coragem, né? Pra gente colocar a nossa cara, pra gente realmente falar o que a gente pensa, porque a gente vive numa sociedade extremamente conservadora, né? Então, a gente fazer essa desconstrução não é fácil, não. Mas, enfim, todo mundo conhece Paula da Meta, né? Paula, contadora, né? Paula, psicóloga, né? Paula que cuida dos sonhos, né, dos clientes, né? Que cuida ali do CNPJ e principalmente do CPF, né? Então, assim, mas a gente não vai falar agora de Paula profissional, não. Eu acredito que muitas pessoas aí querem ouvir um pouquinho de Paula, né? A Paula atleta, né? Como é que surgiu, Paula? Assim, desde pequena você já tinha um sonho de estar, né, com a contabilidade, ser contadora, ou isso foi ao longo do tempo? Como é que Paula chegou, né, com hoje sendo essa referência, né, de contabilidade, essa referência de profissional na região? Ô Fran, primeiro é muita responsabilidade ouvir isso, né, de que você é referência. Eu, de fato, tenho medo disso. Às vezes tem pessoas que se envaidecem, né, que acham que o fato de você receber elogios, de você estar inserido em grandes projetos, você vai se envaidecer. Eu procuro zelar muito do meu coração e da minha mente nesse sentido, e sempre me apegando muito numa palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não que eu julgo que eu tenha alcançado coisa alguma, né, mas uma coisa faço, e é que esquecendo as coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Esse texto, ele me traz muitas reflexões, mas principalmente de refletir de que a gente precisa cuidar do nosso coração, da nossa alma, principalmente em momentos onde boas coisas acontecem na nossa vida.
quando alguém me diz você é uma referência, isso me incomoda bastante, porque isso deixa você num peso de responsabilidade descomunal, né? Porque ser referência, se bem que, assim, que essa responsabilidade não é minha, né? Se alguém me vê como referência, é muito mais sobre ele do que sobre mim. Mas isso, quando você pensa no outro, quando você gosta de cuidar do outro, isso acaba trazendo para você um peso, um medo, na verdade, de como é que vai ser esse processo. Então, assim, no meio de tudo isso, de toda essa ascensão, né, que a Meta vem tendo e que naturalmente, né, que o meu time, juntamente comigo, porque sozinha a gente não faz nada, não tem jeito, sabe? Se a gente quiser fazer, ter projetos ambiciosos, fazer grandes coisas, não é ter grandes coisas, é fazer grandes coisas. O sentido da vida é sobre fazer coisas e não ter coisas. Você acaba meio que se perdendo no meio do processo. Então, você olhar para dentro todo dia, zelando da alma, da mente, para que você não fique soberbo, envaidecido. Claro que sem perder e sem ser grato por aquilo que Deus permite que você faça. Mas isso me desconforta muito, essa coisa de ser referência, né? De como é que é. Outro dia eu ouvi uma expressão de alguém que falou assim, a melhor, eu falei assim, né? Não é por aí, tem muita gente infinitamente melhor que eu, e que bom, porque isso, na verdade, não me diminui, isso me dá a possibilidade de andar com gente que sabe mais e que vai agregar mais valor na minha vida. Então, essa coisa de ser uma referência, ao invés de ser uma coisa que me envaidece, é uma coisa que me amedronta. Mas enfim, eu imagino, né, que você tem essa... Eu penso, Paula, é porque, na verdade, você tem essa sua simplicidade, né? Você não tem essa questão dessa vaidade de realmente estar ali mostrando, né? Mas, assim, que bom que as pessoas te enxergam dessa maneira, que você inspira outras pessoas. Eu acredito que ninguém fala que o outro é bom sem realmente o outro não ser bom. Mas, assim, como é que Paula, né? Sim, a gente estava conversando aqui da sua infância, como é que Paula sonhou ser contadora, como é que aconteceu todo esse processo para chegar à meta, né? Uhum. Para falar a verdade, eu nunca nem tinha sonhado em ser contadora, até uma certa fase da minha vida. O que eu queria mesmo na minha infância, e é a segunda vez que eu tô falando isso, eu falei outro dia numa entrevista e tô falando agora, o que eu queria mesmo era ser atriz. Era mesmo? Por isso que então você tá bombando no Instagram, fazendo os vídeos, né? Como que eu ia ser atriz se não existia uma pessoa mais tímida do que eu na vida? Era mesmo? Nossa, eu era... Não existia ninguém que fosse mais tímido que eu. Ninguém. Minha primeira apresentação de trabalho no segundo grau, na escola, que hoje é ensino fundamental 2, eu simplesmente disse, eu não sei nada, quando eu tinha estudado, quando estava tudo pronto, e tipo assim, saí dali, sentei e só chorei, foi horrível para mim. E tive outras experiências também, onde eu fui exposta a ter que fazer alguma coisa, e aquilo, nossa, me destruía. E eu acho que com o passar do tempo, né, eu acho que as questões de igreja, de estar envolvido com pessoas, e foi sendo trabalhadas em mim. Eu acho que Deus foi trabalhando essas coisas em mim. E eu trabalhei em vários lugares, fiz curso técnico de contabilidade, fui ser estagiária na Cefaz, saí de lá para outros empregos e tudo, até que me surgiu a oportunidade de trabalhar numa concessionária de veículos. Só que eu já tinha superado esse processo da timidez, então eu trabalhava como recepcionista, né? Eu atendia telefone, atendia os clientes e tal. Nossa, e ali, de fato, assim, foi muito bom, porque eu conheci muita gente, né? Me destaquei bastante. Hoje eu percebo, e agora falando isso, que eu já tinha essa veia de cuidar das pessoas. Então, assim, chegava pessoas para mim que, Paulo, eu tô com um problema com o veículo aqui, que tem não sei quanto tempo, e aquilo eu me debruçava e com coisa de uma semana o processo estava resolvido. Isso foram me abrindo outras portas. Só que o telefone desse local que eu trabalhava, ele ficava dentro do escritório de contabilidade da empresa, mas eu não tinha acesso a nada. Então eu ficava sentada no meio, numa cadeira ali, numa mesa, e as pessoas falando de contabilidade, falando. E eu, sem intenção nenhuma, fui ouvindo aquilo e fui captando. E aí a gente teve 3 processos de transição, de mudança de contadores. Passou um contador, fiquei no mesmo lugar, passou outro, eu também fiquei no mesmo lugar. E no terceiro contador que chegou, aí ela me perguntou se eu sabe fazer isso?
Eu falei, sei. E aquilo, eu falei, também sei. Tudo voltado para contabilidade, eu nunca tinha feito. É porque tanto você ouvia... De tanto eu ouvi, aquilo ficou muito familiar para mim. Sei fazer, sei fazer. E acabou que ela, de fato, não me conhecia, entendeu o que eu já fazia, me colocou para fazer, eu fiz, deu resultado e minha caminhada em contabilidade começou ali. Então, assim, eu aprendi, depois, claro, fui para a faculdade, fiz minha graduação, fiz pós-graduação em contabilidade, mas eu aprendi ouvindo. Contabilidade, debitar, acreditar e todos os outros termos, ouvindo. Mas depois você já ia em casa pesquisava e tal? Não tinha isso, né? Eu não tinha isso, a gente não tinha internet naquela, a gente não tinha acesso a essas coisas na época. O computador antes era financiado no banco. Pronto, e assim, tudo que a gente fazia na contabilidade era na mão. Então assim, Os livros, né? Tudo, e eu passei em todos os departamentos. Eu trabalhei no departamento fiscal, trabalhei no departamento contábil e trabalhei no departamento pessoal. Meu Deus. E tudo eu aprendi de ouvir falar. Claro que com esses profissionais ali perto de mim, eles foram me dando outro suporte, foram abrindo outras portas, me dando clareza em outras coisas, mas a base para fazer contabilidade eu aprendi de ouvir falar. Moça, rapaz, isso é interessante, viu? Só a escuta. Então, aí você passou por isso, aí começou a contabilidade, formou. E aí como surgiu a Meta, né? O nome Meta, como é que... Porque eu lembro que o escritório de contabilidade era ali perto da Praça da Bíblia, né? Ali em cima do Café Popular. Isso. Não era? Isso. Pronto. Aí agora que você está com a sede na Rua Oliveira. Isso. Eu fui ser sócia de um colega. Na verdade, eu trabalhei na Contábil durante alguns anos. Eu saí de uma concessionária, já fui trabalhar na Contábil, né? Fiquei na Contábil, acho que uns 4 anos, mais ou menos. E depois o Alfredo decidiu que ele ia encerrar a operação de contabilidade comercial. E ele me chamou um colega e fez todo um processo com a gente, né, de transição dessa parte de contabilidade comercial. Aí a gente fui ser sócia de Neto, montamos a Sistec, fiquei com ele uns 14, 15 anos, mais ou menos. E depois o coração foi queimando, né, para ir para uma carreira solo e tudo. Né, era uma sociedade muito boa, nunca tivemos nenhum tipo de conflito e não temos até hoje, graças a Deus. E aí eu decidi, conversei com ele, fiquei mais um tempo até a gente assimilar, porque a gente sempre teve uma boa relação de amizade, somos como irmãos, na verdade, né? Claro que o tempo vai afastando, por conta de cada um, né, correria, mas assim, a gente viveu um tempo muito bom ali, né, de muita complementariedade, de muita unidade mesmo, junto com o pessoal que trabalhava com a gente. E aí eu fui pela fé, fui com o que tinha e com o que não tinha, né? Sem salário, mas crendo naquilo que Deus havia colocado no meu coração, né? Que o Senhor tinha preparado para mim. E fui caminhar e no dia 3 de novembro de 2015, a gente abriu as portas do escritório, enfrentamos inúmeros desafios, fui com muito medo. Nossa, como eu tinha medo. É mesmo, Paula? Como eu tinha medo, sabe? E assim, recebi muitas palavras contrárias, né? Porque assim, eu tinha toda uma estrutura pronta onde eu estava. Estava confortável? Muito confortável. Mas o que acontece? O lugar de conforto, ele nunca foi o meu. O conforto, ele me desconforta, ele me incomoda, ele me causa medo, sabe? Então assim, aquilo começou a me amedrontar, aquela zona de conforto, foi quando eu decidi, de fato, encerrar o processo de sociedade. E aí eu fui para lá com a graça de Deus, em primeiro lugar, com algumas pessoas que foram comigo no processo de transição e algumas empresas que era simplesmente a conta de pagar as contas do escritório. E ainda mais a responsabilidade das pessoas que foi de acompanhar. Quem quiser vir, tô aqui. Quem acreditar no meu projeto, tamo junto. Mas, enfim, essa é a realidade. Não tinha salário, porque não dava. Então, assim, se um cliente ali de R$50, ele não me pagasse, a conta não fechava. Então, fui pelos olhos da fé. Que desafio, viu? Pelos olhos da fé, literalmente. Literalmente. Completamente pelos olhos da fé. Mas, assim, foi um tempo de provisão de Deus todo dia. Todos os dias eu via a mão de Deus sobre a nossa vida, né? E aí teve um dia que eu estava com muito medo. Eu falei, meu Deus, estou com tanto medo, e aí, sabe? E se não der certo? E essas pessoas que estão aqui sob a minha responsabilidade? E nesse dia, assim como algumas outras vezes na minha vida, eu vi um milagre. Cheguei no escritório 2 horas
e um produtor rural que eu nunca tinha visto. Ele é de fora, ele não é aqui da Bahia, mora em outro estado, vive muito mais fora do país do que aqui. E aí eu cheguei, ele estava sentado e ele levantou, falou comigo: Paula, me fizeram referência a você. Inclusive, um cliente seu também, que tinha seus dados, está aqui uma procuração, está aqui todos os documentos. Cuide de tudo que é meu, só me mande a conta no final do mês. E aí, uma vez por ano, eu apareço aqui para a gente conversar. Confio plenamente em você. Do nada. Do nada, só de ouvir falar, né? Alguém falou de mim para ele. Sim. E de fato, ele deixou tudo ali e era um honorário super pequeno também, que não dava para... Mas assim, como eu havia pedido a Deus um sinal de que ele de fato estava comigo, ele me deu, né? De que ele estava no meio do... Era muito improvável que aquele homem fosse parar ali naquele dia, né? Com tantas portas para ele entrar. E ali eu entendi, não, a mão de Deus está comigo e vamos para frente. Então, assim, foi um tempo de milagres todos os dias, de provisão de Deus, de cuidado de Deus. E ali eu entendi, aquilo fortaleceu minha fé, porque quando a gente crê na promessa, quando a gente crê que de fato é Deus que está falando com a gente, porque Ele fala diretamente com a gente. Quem tiver dúvida disso, pode fazer prova. Ele mesmo diz isso: fazer prova de mim. E ali eu entendi, e foi um tempo de muita provisão do Senhor. E é até hoje, sabe? Eu sempre digo que a meta é um lugar onde o rio de Deus ele nunca para de fluir, as bênçãos de Deus nunca param de jorrar, porque é um negócio que vai reverberando, né, na vida de outras pessoas, na minha vida, na vida dos clientes. A contabilidade é só o meio que eu tenho para acessar pessoas e para estar com elas, para cuidar, né, da contabilidade delas, mas o foco mesmo é estar com essas pessoas, é isso que me move. E eu fico assim, emocionada, Paula, porque a sua sensibilidade de não só olhar para os números, né? É muito frio olhar apenas pelos números, mas assim, você olhar quem está atrás desses números, né? E você trazer para perto, dar colo, ouvir, resolver ali os desafios, né? Que eu falo que a gente não tem problema, né? O William ensinou que a gente tem desafio. Sim. E aí a gente, os desafios e ter esse olhar realmente assim, sensível, né? Porque acredito que, eu falo com experiência própria, Paula, empreender nesse país não é fácil. É coisa de maluco, né? Todos os dias quando eu acordo, que eu vou lá para minha empresa, né? Que eu converso ali com o meu time, né? Que eu faço minha oração, que eu me conecto, né? Com Deus. Eu falo assim, meu Deus. E hoje, como é que será? Vai ser hoje? Né? A gente também tem medo todos os dias. É sempre uma incerteza. É sempre uma incerteza, né? É sempre uma incerteza. Mas aí a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter fé, né? A gente tem que ter força, porque muitas pessoas que estão ali, né? As pessoas do nosso time, as famílias, né? São muita gente envolvida. Porque às vezes a gente acha que não, é só aquele time ali. Não, são outras pessoas. A gente está ali também para realizar os sonhos das pessoas. E então, assim, não é fácil, mas nada do que a fé nos fortalece, Deus ali do nosso lado, dos desafios diários. E eu acredito que não vai ficar bonzinho daqui por muitos anos, não. Mas Paula também é ciclista, né? Quem acompanha a Paula aí no Instagram, né? Eu mesmo sou fã dela de carteirinha, né? Ela, 4 horas da manhã, né, Paula? Já sai pedalando, já dá uma palavra, né? Mas assim, desde pequena você gosta de pedalar ou também foi assim, não, do nada, conversando com pessoas, aí eu comecei a me apaixonar, porque você é apaixonada, né, por essa questão de pedalar, essa questão do ciclismo, né? Recentemente você estava lá subiu a ladeira do Marçal, eu só cansei ali só de você de estar ali, mas como é que foi isso até chegar, primeiro lugar, né, você chegou lá no... Sim. E como é que uma mulher dessa não vai referência, gente? Que mulher modesta, viu? Ô, Fran, eu desde sempre gostei de bicicleta, mas só fui ter uma bicicleta minha com 16 anos, acredita? Foi mesmo? Foi. Só fui ter, meu pai não tinha condição. E aí com 16 anos foi que eu tive... Eu já poderia comprar uma bicicleta parcelada, né? Financiada, que eu já trabalhava. Com 16 anos? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos.
Eu falo para minhas filhas que eu já estaria aposentada por tempo de serviço, né? Mas eu fui ter minha bicicleta minha mesmo, assim, com 16 anos, meu pai me deu. Eu nunca me esqueço. Meu pai comprou a bicicleta e me deu. Mas sempre gostei, né? Andar com bicicleta emprestada, com bicicleta de parente, com bicicleta de primo. Levava uns rela de vez em quando, né? De algumas pessoas que eu pegava a bicicleta emprestada. Mas sempre fui apaixonada por bicicleta, né? Tanto sou que tenho várias bicicletas. É mesmo? É, tenho várias bicicletas. E já tive mais. Eu falei, não, isso aqui tá virando... É mesmo, Paula? Isso tá virando... Meu Deus. Às vezes você tem que postar isso lá, Paula. E é um trauma esse aqui é um trauma. Eu tenho que superar. Eu tenho que superar. E, tipo, fui desfazendo, entendeu? Mas hoje eu tenho ainda 4 bicicletas. Aí todo dia sai com uma pra uma não se chamar da outra. Por incrível que pareça, eu gosto da minha bicicleta mais simples. É mesmo? As outras só... As outras bicicletas. Só pra fazer, eu tenho aqui essa bicicleta. Pois é, eu comprei, gosto de rodar, de passear com elas, de pedalar, de fazer competição. Mas a bicicleta que me move é uma das mais simples que eu tenho. É mesmo? Agora você me deixou surpresa, viu? Eu pensei que você só tinha uma bicicleta. Mas enfim, Paula, o que não pode, assim, faltar no dia de Paula? Fé. Palavra de Deus. Primeira coisa do meu dia, bom dia Espírito Santo, sabe? Me mostre hoje tudo aquilo que ninguém enxerga. Fala comigo aquilo que ninguém consegue ouvir. Isso é o extraordinário da vida. É verdade. Mas, ó, antes da gente dar continuidade aqui, a gente precisa tomar um café, né? Opa. Que a gente já conversou demais e toda vez que eu vou na contabilidade, né? É um café, é um suco, é uns biscoitinhos. Então eu não poderia deixar também de servi-la da qualidade que você realmente merece, né? Um café top. Esse café, Paula, já foi premiado 31 vezes, né? O Orfeu. É um café especial, um café que é isento de impurezas, defeitos, né? Por isso que a gente sempre vai na tecla que o Contêiner é o melhor café do mundo. Porque realmente a gente oferece lá os nossos clientes, não é tomar um café. Porque café você toma em qualquer lugar. Mas sim de você viver uma experiência, um momento seu, que a gente está nessa correria do dia a dia, a gente parar, ver aqui, você vai ver aqui esse método Rario V60, gotejando, é um método japonês, onde você sente o aroma e devagarzinho ó, vai só filtrando a essência do café. Então, assim, o café Contêiner também é diferente, viu? É movido também pela fé. Não entendia de café, nunca pensei em ter uma empresa e estou aqui. Hoje, que acredito que Deus tem sempre tem um plano na vida da gente e a gente precisa ter propósito, né? As pessoas sem propósito, Paula, não vão e... eu falo prosperar, e às vezes a gente fala prosperar, as pessoas pensam que é só financeiramente, né? Não, eu vejo o dinheiro apenas... O dinheiro é importante, mas assim, um produto, né? O que é prosperar? É você estar cercada de pessoas boas, é você estar conectada com Deus, é você ter fé, é você cuidar de si, é você amar o próximo, é você não ter inveja, você não apontar as pessoas. Enfim, isso é prosperar, o bem-estar. Porque as pessoas acham que é tudo... Não, tem que prosperar, 1 milhão, 2 milhões no banco. Não, o dinheiro é um produto apenas e eu penso dessa maneira, né? Mas vamos tomar um café? Vamos. Então, né, Paulinha, ó, vou aqui preparando aqui um método aqui, o Rario V60. É uma pena que o pessoal aí de casa não dá pra... Sentir o aroma, né? Mas deve estar sentindo, porque tá muito bom. E assim, ó, Paula, é tudo uma ciência, você não pode jogar água de qualquer jeito. O filtro tem que ser um filtro importado, que tem vários furinhos aqui para segurar o café, para ele, ó, gotejar. Tem que ser em 360 graus, porque senão o café perde a essência. Esse filtro tem que ser escaldado, porque senão fica com gosto de café e perde também todas as notas que o café tem. Que essa aqui tem nota de caramelo, frutas cítricas, enfim, imagine. É uma ciência. É uma ciência. É uma ciência, é uma ciência. Mas então, Paula, falando aqui de mulher, aí tá falando de sua vida, falando de Paula profissional. Paula profissional enfrentou algum preconceito por ser mulher? Ou isso nunca
Você enfrentou, mas você ignorou. Eu acho que eu sempre tive tão envolvida com o meu trabalho, com fazer, com construir, com estar perto de pessoas, Fran, que nunca sobrou tempo para olhar para essas coisas. Se bem que, assim, apesar do meio da contabilidade ser um meio majoritariamente masculino, né? Hoje, claro, a gente vem quebrando esses paradigmas, temos mulheres maravilhosas como contadoras, então é uma outra realidade que a gente vive hoje. Mas na minha época, né, anos 2000, 98, por aí, então assim, a gente ainda tinha esse cenário ocupado, né, por homens. Mas os meus colegas de contabilidade, todos que atravessaram o meu caminho, sempre foram muito generosos comigo, muito cuidadosos, na verdade, sabe? Eu nunca tive nenhuma demanda, seja ela de preconceito pelo fato de eu ser mulher ou por conta do profissionalismo, não. Sempre fui muito benquista nesse meio, muito bem recebida, abraçada, acolhida e cuidada também pelos meus colegas. Então, assim, eu tenho muita gratidão a toda a classe contábil, seja de Tapetinga, da região, todos os lugares do Brasil que eu andei, sempre fui muito bem acolhida pelos contadores. E aí, quando você fala que você está ali para se conectar com pessoas, para servir, e isso lhe despertou realmente em busca da psicologia? Foi isso que te deu uma faga? Assim, não, a psicologia vai me ajudar também de cuidar dos meus clientes, das pessoas que estão ao meu redor. Psicologia foi um sonho desde sempre. Eu acho que antes de ter vontade de fazer contabilidade, eu queria ser psicóloga. Era atriz e depois psicóloga. Atriz, psicóloga e depois a contabilidade, né? E que é o grande amor da minha vida, se tratando de profissão, é contabilidade. Eu amo literalmente o que eu faço. Trabalhar para mim nunca foi um peso. Acordar e falar, eu vou trabalhar, nunca foi. Eu nunca tive um dia desse. Olha que eu já peguei milhões de problemaços para resolver, né? Mas, assim, amo o meu trabalho, sou muito privilegiada por isso. Mas a psicologia, eu sempre tive o sonho de fazer. Aí me tornei mãe, fui esperar minhas filhas alfabetizarem, depois não tive maravilhosas. Tem uma que até marketing, trabalha no marketing do escritório, né? E a outra já está começando a me ajudar também em contabilidade. É mesmo? Mas disse que quer fazer medicina. Mas tá lá agora. Tá lá trabalhando. Chamei para vir para cá, ela não, minha mãe, não vou não que você demora muito. Vou. E aí, Fran, depois que as meninas cresceram, eu entendi que eu precisava me dar um presente, né? Foram muitos anos assim, dedicada à minha família, minhas filhas. E não que isso fosse algo que tinha algum débito, não. Mas assim, peraí, já cumpri essa parte aqui da minha vida, ainda tenho uma caminhada longa pela frente, porque ser mãe não esgota nunca, né? É verdade. Jamais, e minhas filhas, o amor e o cuidado é aquele desde sempre, não muda. Os filhos crescem, mas o amor, ele só vai mudando de forma de você olhar, né? Então, e aí eu decidi, eu falei, vou me dar um presente, vou fazer psicologia, vou fazer uma viagem nesse curso. E foi maravilhoso. Foi uma viagem, assim, de 5 anos, ininterruptos, que foi um divisor de águas na minha vida. Porque a primeira coisa que mudou fui eu mesma, né? Minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de ver o mundo, minha forma de olhar para as pessoas, minha forma de me conectar com o todo, sabe? Que, inclusive, até a minha própria fé, ela foi renovada dentro da psicologia. E pasme, tem tanta gente que vai fazer psicologia e abandona a fé. Então, assim, quando eu fui estudar neuropsicologia, anatomia a fundo, somente nas questões de mente, de cérebro, eu entendi que não tinha como a gente não ser formada por um ser que seja extremamente perfeito e inteligente, que é o nosso Deus. Porque nós somos muito complexos dentro de nós, a nossa complexidade é muito alta. E feita por coisas simples. Por exemplo, um neurotransmissor, né, que é o que transmite através de ondas enérgicas, mesmo, de energia elétricas, impulsos elétricos, a gente mexer um braço, conversar, a gente é movido por isso. São fios e conexões que é muito mais fino do que um fio de cabelo. Então, quem é que teria essa inteligência de criar seres humanos com altíssima complexidade interna, se não Deus? Verdade.
E ali eu entendi, Só afirmando afirmou, e né? reafirmando, sabe? Que Deus, Ele é Senhor em todas as coisas. Aquilo, teve um colega meu que perguntou, sua fé foi abalada com psicologia? Eu falei, nossa, muito. Estou extremamente abalada. E ele pensou que eu estava me desviando, né? Deixando Deus. Falei, me levou para muito É que mais muitas perto. pessoas deixam. Muitas. Tipo, vamos fazer aqui para não ser... Eu não tenho esse dado, mas eu acredito que 50% das pessoas que têm uma fé, que professam uma fé, que crê na Bíblia, né? Como um livro, não um livro religioso, mas um manual de vida. Vou dizer que 50% das pessoas abandonam a sua fé. Claro, a gente vai lidar com questões existenciais, ao invés de criacionismo ou evolucionismo, sabe? Mas em tudo aquilo ali, eu vi fundamentos que me levavam para perto de Deus. Você foi diferente dos iguais. Pois é. Isso só... Deus falou assim, não, peraí que eu vou testar ela mais um pouco, né? Foi pouco ainda que eu fiz, vou levar ela pra cá pra testar mais um pouco. E Deus só afirmando no seu coração, Isso. né? E criei... Estou aqui. Amém. E criei relações fortíssimas dentro da faculdade. Nossa, muitas relações que se estendem pra minha vida até hoje. Meus professores, boa parte, viraram meus clientes. Que maravilha. São meus amigos, de vir na minha casa, de tomar o café comigo na minha mesa, de compartilhar da vida. Que maravilha. Sabe? Então, assim... Como eu sou grata a essa ciência da psicologia, porque ela me aproximou de gente que eu tenho uma admiração profunda. Semana passada eu estava conversando com um professor meu, que é um dos caras que eu mais admiro, uma vez como psicólogo. E aí eu falando com ele da importância dele na minha vida, de como foi um divisor de águas. E para mim é tão difícil acreditar que aquele homem, extremamente inteligente, extremamente bem preparado, assim como outras pessoas, outras mulheres, fazem parte do meu cotidiano. Sabe? Tem ali o meu contato, temos acesso. Então, assim, eu fiz construir excelentes relações dentro do ambiente da psicologia e para mim foi uma coisa maravilhosa. Agregou muito na minha vida. Entendo que eu tenho aí uma dívida com a sociedade nesse tempo de adoecimento mental, sabe? De tantas crises de ansiedade, depressão, um monte de coisa. Eu tenho um compromisso com essa sociedade. Não estou clinicando por questões de tempo, por uma série de coisas, por amor também à contabilidade. Mas, assim, busco fazer um trabalho diferenciado dentro da contabilidade, olhando para as pessoas justamente a partir desse viés da psicologia mesmo. Então, é impossível eu olhar para a Francine somente como empresária, como alguém que é minha cliente, que vai me pagar um honorário. Ei, isso aqui é o fim do processo. A porta de entrada é outra coisa, é aquela pessoa que atravessa a porta do meu escritório, que atravessa a porta da minha sala, que vem falar comigo. Eu não quero saber desse seu CNPJ agora, eu quero saber de você, sabe? E ali a gente vai descobrindo que às vezes as fragilidades dos negócios, eles estão muito mais ligados ao meu interior, né? A quem eu sou, como é que eu fui construído, essa minha vida, a forma que eu vejo a vida. E aí quando a gente vai trabalhando essas áreas, involuntariamente às vezes, sim, aí a gente vai vendo que os resultados eles vão chegando. Por quê? Porque o indivíduo ele vai se ajustando com ele mesmo por dentro. A vida dele vai melhorando. E aí, esse é o maior sonho. Eu acredito que você fica tão feliz de realizar, que o honorário ali acaba sendo bem pequeno, assim, você nem conta só de ver a pessoa no bem-estar, evoluindo, né? Cuidando, servindo pessoas. Eu sempre digo, Paula, se não for para servir, não vale a pena viver. Né? Mas eu tô te falando que a meta é diferente. É uma coisa assim que eu não vou nem puxar muita sardinha, porque eu sou suspeita, né, de falar da meta, de falar de Paula, né, de uma história de microlins, de rotinas administrativas, de estar onde eu estou, primeiro por Deus e também por você sempre segurar em minha mão, Paula. Eu tenho uma gratidão assim para você, para a vida, por você não ter desistido assim de mim, embora às vezes nem eu acreditava, né, que eu tinha essa força, eu não tinha essa coragem, né, tinha até essa capacidade de estar onde eu estou. Né. Primeiro Deus, né, a gente não pode jamais esquecer que Ele que cuida de todas as coisas. E você, né, que eu devo isso, eu falo sempre assim, ó, eu velhinha, Paulo não pode existir mais, mas aonde eu estiver, a gente precisa falar, né, que eu não posso esconder isso. Foi o que me marcou, foi alguém que eu sempre tive medo de, eu não posso dar errado, porque assim, Paulo acreditou em mim. Você entende? Então assim, eu sempre tive isso,
né? De, tipo assim, de você se orgulhar de mim, de você falar assim, olha, a Francine foi minha aluna no curso de rotinas administrativas, onde está. Então, eu sempre tive esse respeito por você, essa admiração, de até conversando até com minha mãe, né, e minha avó, a gente batendo papo e tal, e eu falando assim pra ela, você vai me desculpar, viu? Bem assim com minha mãe, você vai me desculpar, viu? Mas assim, eu tenho Paula como um amor assim de mãe, né, de você realmente me impulsionar, de você acreditar, quando muitas vezes eu nem eu mesma acreditei. Então, assim, eu lhe agradeço assim, de coração por você ter esse olhar, por Deus ter me conectado realmente assim na minha vida para você me conduzir, né, com seus conselhos, porque na a vida a gente tem que separar, né? Tem opiniões, né, e a gente precisa ter os bons conselheiros. E que sorte é minha, Paula, de ter você como minha conselheira, né, como esse afago de mãe, por esse olhar sensível que você tem de você talvez cuidar de mim da maneira talvez que eu nunca fui cuidada. Então, gratidão mesmo. Muito obrigado, viu, por você estar me segurando. Às vezes, num momento assim que a gente não tem até vergonha de falar com outras pessoas, eu me sinto super à vontade de falar tudo com você, de compartilhar coisas minhas pessoais e você nunca apontar, nunca criticar. Pelo contrário, sempre você tem uma palavra de conforto, sempre você tem um olhar sensível e que sorte, viu? Eu acredito que todo mundo que tem Paula na vida é uma pessoa de sorte. Ô, Fran, eu acho que é isso, eu acho que o sentido da vida não é, como eu falei, né? Não é o tanto de coisas que a gente constrói, né? Coisas. E isso é importante, né? Claro, a gente precisa construir, a gente precisa fazer, a gente precisa viver, a gente precisa pagar nossas contas, mas não tem sentido nenhum. Aquilo que você falou de prosperidade e riqueza são coisas completamente distantes. É um extremo e outro em outro. O que é riqueza? É você acumular coisas e dinheiro e bens e um monte de coisa. E arrogância e um monte de outras coisas interiores. O que é prosperidade? É você ter uma alma farta, uma alma grata. É você olhar e dizer assim, por mais que a gente tenha necessidade de algumas coisas na vida, no dia a dia, necessidade de comer, de beber, de vestir, mas você olhar e falar assim, eu sou grato pela vida, eu sou feliz em viver, sabe? Felicidade para mim é uma coisa meio que subjetiva. O que é felicidade? Eu não consigo explicar, mas eu consigo dizer exatamente o que é uma alma farta, é ser grato, sabe? Eu olho o meu contexto, de onde eu vim, meu pai, né? Era quem sustentava a nossa casa, minha mãe nunca trabalhou, então a gente vivia, a gente nunca passou necessidade de nada, exceto de coisas que não são essenciais, roupa, sapato, mas comida a gente nunca passou necessidade. Mas tipo assim, eu calçava sapato usado, tanto que hoje eu tenho trauma de sapato apertado, porque eu só tinha sapato apertado, porque não eram meus, eram doados. E hoje quando eu olho, eu posso comprar um sapato do tamanho que eu quero, que caiba no meu pé e que vai ficar confortável. Olha que felicidade, olha que prosperidade que eu tenho. Tanto que a mesma sandália que eu trabalho é a que eu vou para a igreja, é a que eu vou para qualquer lugar, porque é confortável. Então são coisas que parecem que são tão irrelevantes, mas que marcam a vida da gente. Então assim, quando eu olho hoje e penso assim, eu não tenho falta de nada, e não é porque eu tenho todas as coisas, é porque eu tenho uma alma farta. Por quê? Porque a minha realização é eu me realizar também, mas principalmente ver o outro se realizar. E que coisa maravilhosa eu fazer parte dessa realização, eu contribuir para que ele se realize. Isso é de um ganho em todas as esferas, física, metafísica, espiritual, que não tem como você mensurar. Porque você já pensou, essa gratidão que você diz ter por mim, eu sei que você tem, eu sei que você gosta de mim, e você lembrar de mim nas suas orações? Como é que eu vou conseguir pagar isso? E aí eu penso assim, tanto de pessoas que chegam na minha vida, e eu não faço isso porque, eu quero. Não, eu faço porque está na minha essência, porque se alguém precisa, se alguém me procurou para ser escutado, é porque alguma expectativa ele tem naquilo. Então o mínimo que eu posso fazer é escutá-lo e não ouvir, escutar com a alma. Não é o que ele está me dizendo com a boca, é o que ele está me dizendo com os olhos, com o gesto, com a forma que ele senta. É isso que eu estou olhando no fundo, no fundo.
não julgar, porque o meu Jesus, ele diz, quem tiver pecado, não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, independente do que eu escute, vindo de onde quer que venha, de qualquer pessoa que venha, o meu julgamento é zero. Não existe julgamento no meu coração. E essa foi uma das coisas que a psicologia também me ensinou. Zero juízo de valor, sabe? Porque alguém que faz qualquer coisa sempre faz por conta de alguma outra coisa. Sim, e sim, quem sim, sou eu para julgar ninguém? Lógico. Né? E o café? Maravilhoso, perfeito. Top. Indica para o pessoal. Meu Deus do céu, bom demais. Pois é, mas infelizmente, para mim eu ficaria aqui conversando horas e horas e horas e horas e horas, porque Paula, acredito que todo mundo gosta de ouvir isso, quem não gosta de ouvir histórias, né? Histórias boas, histórias de superação, histórias que marcam realmente. Mas assim, qual a mulher que inspira Paula? Minha mãe. Sua mãe lhe inspira. Muito. Não está mais aqui, mas todos os dias eu lembro da minha mãe. Uma mulher que não foi à escola, inclusive, ela aprendeu a fazer o nome dela porque eu ensinei. Ela tinha vergonha de colocar digital. Minha mãe, eu sendo evangélica, minha mãe tinha um sonho de aprender a rezar o terço, porque ela era católica, mas ela não sabia ler. Mas sempre investiu na minha educação, né? A primeira escola que eu fui, não tinha nem cadeira para sentar, mas todo dia minha mãe me levava e levava uma cadeira de casa para me sentar ali. E depois de grande, aprendi a ler e escrever com 5 anos, porque minha mãe, né, como ela não sabia, acho que ela tinha muito medo de que a gente não aprendesse, de que a gente não estudasse. Todos os dias, durante muitos meses, eu ia para casa da minha mãe, todos os dias à tarde, ensinar ela a rezar o terço. Sabe? Porque assim, o que é o meu credo diante de todo o investimento daquela mulher na minha vida? E ensinaria ela a rezar o terço a vida toda, se ela estivesse aqui, e todos os textos que ela quisesse. Então, Fran, minha mãe é a mulher que mais me inspira até hoje, mesmo não estando aqui. E é isso, ela deixou um legado. Lógico, acredito. E o que não pode faltar no dia de Paula? Primeiramente, conexão com o Senhor. Estar perto da minha família, das minhas filhas, né? Do meu marido na minha casa. E um bom pedal ou então uma boa corrida. Não pode faltar. E gente boa também perto de mim, não pode faltar. Qual a mensagem, Paula, que você, né, passa, né, para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, né, tá aqui nos acompanhando? Qual a mensagem que você deixa para essa mulherada? Não desista nunca, sabe? Não subestime seu potencial, não subestime sua capacidade, não perca a fé. Não se renda a algumas exigências que são, na verdade, atrocidades que esse tempo às vezes impõe para algumas, né, para algumas ou para muitas mulheres. Mas, acima de tudo, não perca a fé. Né? E ser mulher para Paula é? Ser mulher é ser mãe. É? É. Forte, viu? Forte. Então, quero lhe agradecer, sabe, Paula, de coração, por você ter aceitado, né, essa conversa maravilhosa. Acredito que muita gente não sabe nem dessa metade do que você já passou. Às vezes as pessoas veem assim, o tempo todo a gente sorrindo, o tempo todo a gente bem, né? Mas ninguém sabe, assim, como é que foi nossa infância, o que a gente já passou, quais são os nossos medos, nossos traumas, né? As nossas angústias, os desafios diários. E mesmo assim a gente precisa estar sorrindo, estar bem, ainda mais quando a gente se trata de clientes, né? De realização de sonhos. Mas, assim, gratidão mesmo por você ter vindo. Vai ter outras vezes, porque foi muito pouco, né? Essa conversa, com tanta coisa ainda que a gente tinha para falar, mas, no mais, muito obrigada. Eu que agradeço, Fran, oportunidade maravilhosa, né, da gente estar inspirando outras mulheres, porque todas nós somos capazes, né? Existe uma força dentro de nós que é uma coisa imensurável, sabe? Deus, Ele nos fez diferente, né? Quando Deus nos fez, a expectativa que Ele tem em nós é que a gente seja ajudadora idônea. E às vezes a gente se diminui nesse papel, a gente pensa que ajudar é estar
atrás no sentido de não ser, de não poder. Mas quando Deus nos criou, ele tem uma baita expectativa em nós, sabe? Porque ser ajudador e idônea, como ele nos classificou, quer dizer que a gente tem todo o potencial. Porque a gente só chama para ajudar quem a gente confia, quem a gente acredita, quem de fato está sempre suscetível e desejoso para aprender. Então, isso é ser ajudador idôneo. E foi dessa forma que Deus nos fez, quando ele disse para Adão, far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Então, assim, ser ajudadora, ser mulher, é um papel extremamente importante para nós. Que às vezes, mesmo a gente estando meio que nos bastidores em alguns casos, mas em nós mora todo o cuidado, todo o carinho, todo o afeto, o equilíbrio, a forma de conduzir, né? Dentro das nossas casas, por exemplo, o equilíbrio de saber, né, o momento certo para falar algumas coisas. E não é sobre viver reprimida, não. É ter lucidez, sabedoria, discernimento para dizer a coisa certa, na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. Então, esse é o nosso lugar, né, uma vez como mulher. E isso não nos puxa para baixo, isso na verdade nos eleva. Porque sabedoria é um dom. Um dom. Um dom. E Deus não atribuiu isso exclusivamente ao homem ou diretamente para ele, mas atribuiu primeiro para a gente. Idoneidade e ser ajudadora. Ó. Então, aí fica com essa mensagem final aí de Paula. E dizer para você, ó, fique nos acompanhando aí no nosso YouTube. Inscreva aí no nosso canal. Ative aqui, ó, o sininho aqui. Dá o like para você estar acompanhando aí várias histórias de várias mulheres que fazem aí a cidade acontecer, que inspiram realmente outras mulheres, né, Paula? Então, assim, obrigado, gratidão, beijo no coração de vocês. E, ó, a missão do Café com Tena é isso, ó, é aquecer corações com sabores exclusivos. Show de bola!